Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, e a gente vai ler do verso 15, beleza, ao 17. Então, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 15 em diante, até o final do capítulo. Quem de repente não tem a Bíblia aí ou o aplicativo, pega carona com o amigo que estiver do lado, por favor. E aí depois eu vou pedir para que você mantivesse a Bíblia e o aplicativo aí abertos, tudo bem? E aí você acompanhasse. Eu vou fazer uma leitura na sequência, vou ler 15, 16 e 17, 3 versículos só. E aí depois você mantém aí aberto para a gente continuar lendo e compreendendo a palavra de Deus. Pode ser? Todo mundo achou aí? Antes de ler, eu vou dizer algumas coisas. Sei que você estava já preparado aí para ler. O que acontece? Eu tenho um filho pequeno, né? Não sei se vocês sabem, meu filhinho está ali. Ontem também nasceu o filho de 2 amigos nossos, irmãos aqui da igreja, né? O Fabrício e a Simone tiveram um filhinho ontem. E talvez assim não tenha alegria maior que a gente viva do que o nascimento de um filho. É coisa muito bonita mesmo. E aí quando o meu filho nasceu, eu comecei a entender assim uma forma de amor por ele muito especial realmente. E eu fiquei com medo, assim, muitas vezes de exagerar no amor. Não sei se dá para exagerar no amor, por exemplo. E eu falo muito assim que eu amo meu filho muitas vezes por dia, muitas vezes por hora, muitas vezes por minuto, assim. E eu beijo meu filho e falo que amo, várias vezes. É uma parada muito louca. É quase que incontrolável mesmo. Se você olhar depois para o meu filho, você vai entender o porquê. Meu filho é bastante amável, assim, é um menino muito bom, graças a Deus. Presente de Deus mesmo pra gente. E só que antes dele nascer, eu já sabia que meu coração ia ficar completamente amolecido por ele. E antes dele nascer, eu comecei a treinar como é que eu ia chamar a atenção do meu filho, assim, tipo, repreender o meu filho. Que é difícil, né? Você ter um tom para fazer isso. Eu não sei como é que é o tom. Aí eu treinava assim, eu falava assim, eu sozinho, falava sozinho. Beleza, minha esposa escutava isso também, achava graça. Eu falava assim, antes dele nascer: filho, você lembra o que o papai conversou com você? Você lembra? Antes da gente sair de casa, você está lembrando, meu filho, o que o papai conversou? Papai falou para você não fazer isso, não foi? Por que você está fazendo? Entende? É uma parada meio assim estranha, né? Você treinar isso sozinho. Mas eu sabia que essa hora ia chegar, porque, poxa, você não pode deixar o seu filho fazer tudo o que ele quer. Meu filho quer botar o dedo na tomada. Meu filho quer dar tapa no rosto de todo mundo. E ele puxa o cabelo das pessoas, os óculos, e ele bota na boca. E ele puxa e joga no chão. Então, assim, é um menino também perigoso, né? Então eu ficava treinando e hoje eu tento executar. A gente ainda está com um pouco de dificuldade, eu e Raquel, a gente está treinando assim. A gente fala ai, 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 para ver se ele entende. Às vezes a gente fala não pode, ele vai assim com a mão na tomada certinho, a gente fala não pode. Aí ele olha para a gente e faz assim. Tipo, não pode. Ele entendeu. Aí ele volta com o dedo na tomada, eu falo não pode. Aí ele acha que tudo é brincadeira. A gente vai ler um texto aqui em que, poxa, a palavra de Deus, ela vai falar algumas coisas que são também assim, daquilo que não deve ser feito. A gente vai aprender um pouco com isso. Eu entendo o seguinte, se meu filho pudesse fazer tudo, cara, ele ia se ferir, ia se machucar. Então, eu sei que é uma prova de amor também quando a gente recebe um não, quando a gente ouve algo negativo. Não estou dizendo que a palavra que eu vou falar agora vai ser uma parada totalmente negativa, não. Espero que seja maneiro e que seja breve, beleza? Mas assim, tem uma parte aí que de repente você pode ficar um pouco assustado. A gente vai ler então o capítulo 3, verso 15. Todo mundo achou, não foi?
Diz assim, ó, porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução da justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Qual o contexto aqui dessa carta, né? Essa carta, Paulo vai escrever para um jovem, então é um cara assim que se relaciona com vocês pela idade, é um jovem, e é um jovem pregador da palavra, um cara que vai servir a Deus ainda jovem. E o maneiro assim dessa carta é que essa é a última carta que Paulo vai escrever, que a gente tem notícia, assim, são as últimas palavras de Paulo, tudo bem? Então olha só, Paulo foi um cara que em sua época foi o maior líder da igreja cristã no primeiro século, e Paulo vai dizer suas últimas palavras aqui. Paulo poderia dizer qualquer coisa, tudo bem, mas ele diz exatamente isso. O que eu estou querendo fazer? Chamar sua atenção para a importância desse texto. Você está compreendendo que essa parada aqui é importante? Um cara que é muito importante vai dizer suas últimas palavras. Então, poxa, eu acho que quando a gente diz nossas últimas palavras, a gente calcula bem. Uma pessoa que vai ser condenada à morte, ou que foi condenada à morte vai ser executada. Tem um livro do Victor Hugo, que se chama O Último Dia de um Condenado à Morte. Victor Hugo escreveu Os Miseráveis. Talvez você tenha assistido o filme. Alguém assistiu? O filme é longo, a galera canta. O novo é chato, beleza? Não. De repente você curtiu, né? Mas o antigo eu acho que é maneiro. Corcunda de Notre Dame, aquele desenho da Disney. Alguma coisa assim faz alguma relação na sua mente, beleza? O Victor Hugo, ele escreve um livro que se chama O Último Dia de um Condenado à Morte. Ele vai falar sobre o último dia da vida de um cara. E, poxa, no ritual do último dia da vida de uma pessoa, que está no corredor da morte lá para ser executada, a pessoa escolhe o que vai comer, escolhe quem poderia visitá-la, se alguém for visitar, quem poderia visitá-la, e escolhe as últimas palavras que vai dizer. Escolhe para falar com uma pessoa que represente alguma religião, por exemplo, e escolhe as últimas palavras. Poxa, as últimas palavras eu acho que são significativas, tudo bem? Está conseguindo compreender? Então, olha só, nas últimas palavras de Paulo, verso 15, ele diz assim, porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Aí o verso 16, que eu quero que você fique ligado, no verso 16, que é o que eu vou tentar explicar. Toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Ele diz toda a Escritura. Tudo bem, toda a Bíblia é inspirada por Deus e ela tem uma certa utilidade. Uma vez um menino, com sinceridade, me perguntou, aqui na igreja mesmo, não estou chamando a atenção da pergunta dele não, estou usando até para esse sermão aqui, ilustrou. Ele perguntou assim para mim, poxa, aqui na igreja, vocês seguem o quê? O que os evangelhos dizem ou o que Paulo diz, assim, nas cartas? Cara, é uma pergunta interessante, não é? Eu poderia dizer qualquer coisa, mas eu vou te responder, junto com a resposta que eu tentei dar para esse menino. Pô, a gente segue tudo, tudo bem? Não tem essa parada da gente seguir só o evangelho, e aí a carta de Paulo a gente vai, fumar, sei lá, ou só a carta de Paulo e o evangelho eu vou jogar fora. Não tem essa onda, a gente segue tudo, porque aqui está dizendo assim, toda Escritura é inspirada por Deus, toda a Escritura. E aí a gente chega à primeira lição, que se você anota, não sei se você anota, se não anota, anota aí. Olha só, primeira lição, você tem que ler a Bíblia toda, beleza? E você tem que ler a Bíblia todo dia. São duas em uma que eu não quis colocar duas separadas. Sei que você reparou isso, não reparou? Você tem que ler a Bíblia toda e tem que ler a Bíblia todo dia. Está dizendo aqui toda a Escritura. Poxa, essa é uma palavra que é uma palavra de salvação, entende? Quando o salmista diz assim, que a palavra de Deus é lâmpada para os pés e luz para o caminho, sabe o que ele está querendo dizer? Não é que tem uma lâmpada ali apontando para o caminho. É claro que não. Ele está querendo dizer assim, que no caminho a palavra de Deus é a lâmpada. Ou seja,
que ele está diante da palavra todo dia, enquanto caminha sempre, entende? Então, tem que ser todo dia, tem que ser todo dia. Eu sei que eu estou falando óbvio, mas vou repetir, tem que ser todo dia. A Bíblia toda e todo dia. Poxa, mas eu vou conseguir ler a Bíblia toda todo dia? Não, claro que não. Mas aí você vai lendo partes até fechar a Bíblia toda. Se tem alguém aqui, por exemplo, que se considera cristão e não leu a Bíblia toda, alguma coisa está errada. Ou não deu tempo ainda e você está lendo tudo bem, senão alguma coisa está estranha. Poxa, você tem que ler essa palavra aqui porque você está confiando em quem? Naquilo que eu estou falando? Talvez eu não seja tão confiável quanto essa palavra. Então você tem que ler essa palavra aqui. Está conseguindo compreender? Você não deve se pautar necessariamente pela palavra do youtuber que você assiste. Eu aprendi essa palavra youtuber, aí eu quis usar nessa mensagem. Entende? Tem uma galera que segue um canal ou vários canais, não sei, eu mesmo sigo, estou confessando. Então, poxa, não vou dizer qual que eu sigo para não te influenciar, tranquilo? Então, de repente, assim, poxa, você ouve a devocional de um cara durante 10, 12 minutos. Eu não estou falando de uma pessoa específica, não. Então, se você está ouvindo isso, uma devocional de 10, 12 minutos, não tem nada a ver com isso especificamente, tudo bem? Mas se calhar, assim, com a sua vida, se tiver a ver, tá maneiro também, estou gostando. Então, você ouve uma devocional de um cara, aí você pensa assim, poxa, eu fiz minha devocional, porque eu baixei esse vídeo aqui e ouvi 10, 12 minutos desse vídeo. Cara, claro que não. Quem fez a devocional foi o cara, não foi você. Você que tem que ler, beleza? É você que tem que ler a Bíblia toda, todo dia. Ah, eu estou lendo um cara que fala da Bíblia. Não é isso, beleza? É você que tem que ler. Ah, eu estou lendo uma paráfrase da Bíblia. Tem uma paráfrase aí da Bíblia. Eu não sei se você está reconhecendo. Sabe o que é uma paráfrase? Eu sou professor de português. Sabe o que é uma paráfrase? É assim, eu digo com as minhas palavras o que o outro disse. Você já brincou de telefone sem fio? Você sabe o que é isso? É só da minha época telefone sem fio? Telefone sem fio era assim, você falava no ouvido de uma pessoa. Na minha época, eu queria sentar do lado de uma menina para falar no ouvido de uma menina, beleza? Eu tinha essa cabeça assim pervertida. Então, eu sentava do lado de uma menina e podia ter qualquer outra pessoa do lado que eu não estava me importando. Aí você falava uma mensagem, aí o outro passava para o outro no ouvido, o outro passava para o outro, passava para o outro. Aí no final a gente ia ver o que saía da mensagem. Cara, geralmente era uma parada totalmente poluída. Porque a gente aprende na língua portuguesa que entre uma coisa e outra existe algo chamado ruído. Beleza? Você não consegue entender tudo necessariamente do que está sendo dito, e quando você transpassa faltando. E aí a outra pessoa que vai transpassar vai fazer da mesma forma. Então, olha só, cara, olha que coisa esquisita. Seria assim, meu filho ouvir alguém falando assim para ele, olha, seu pai está falando que você tem que fazer isso, isso e aquilo. Seu pai está falando, poxa, mas eu estou do lado dele. Por que eu não estou falando? Por que ele não está ouvindo eu falar? Ele tem que ouvir uma pessoa falar o que eu falei para saber aquilo que eu falei dentro do que a pessoa falou. E aí a parada fica meio confusa. Você está conseguindo compreender? Ah, se você assistir a série do History que tem lá no Netflix, a Bíblia. Você está lendo a Bíblia? Não. Beleza? Depois você assiste logo Alienígenas do Passado, que é a série que vem na sequência. Os caras colocam assim a Bíblia, aí depois colocam Alienígenas do Passado, que é uma das séries preferidas que eu tenho, que eu fico rindo em casa, e Raquel, detesta essa série e eu acho graça. Beleza? Poxa, cara, o cara que está passando Alienígenas do Passado, está passando a série A Bíblia ali para você ver. Então, assim, não é ouvir o outro ler, beleza? Não é ouvir o youtuber, não é o pastor fulaninho que vai garantir essa parada para você, mas é você. E Deus vai falar com você através de toda a palavra aqui dele, beleza? Porque diz assim no verso 16, toda a escritura é inspirada por Deus. Então, do Evangelho a Apocalipse,
e de Gênesis a Apocalipse. Tem uma galera que tem uma preferência pelo Novo Testamento. Cara, mas é a Bíblia toda, beleza? Quando eu acho bonito, quando Davi fala assim, que gosta de meditar dia e noite na lei do Senhor. Cara, você sabe o que Davi tinha da Bíblia? Literalmente a lei do Senhor. Ele tinha lá, poxa, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômios, e era isso. E ele lia só isso e achava maravilhoso. Poxa, hoje a gente tem todos os profetas menores, a gente tem o livro de Salmos, que é um livro bonito demais, e a gente está perdendo essa oportunidade. Eu sei que dizer essas coisas é ruim, assim, Deus sabe que eu não estou falando isso com orgulho, mas eu sou formado em literatura, e aí eu tive que ler muita literatura quando eu estava na faculdade, algumas eu tive que ler, mas não li, como todo aluno. Vou aproveitar para tomar uma água. Como todo aluno, não é isso? Você lê um resumão lá, você dá aquele migué e resolve a parada, mas outras coisas eu tive que realmente ler. Eu nunca achei um livro na minha vida que eu, tendo lido uma vez, eu quisesse ler de novo. Eu li uma vez, acabou, não suporto mais aquela parada. Meu irmão, achei a Bíblia, e aí tudo mudou. Eu leio a Bíblia e leio de novo, e quando eu leio de novo, parece melhor do que quando eu li pela primeira vez. E eu leio de novo, e está maneiro demais. Cara, esses dias eu estava lendo uma passagem, eu pensei, meu Deus, que passagem é essa maravilhosa. Parece que das vezes que eu já li, que eu não tinha reparado. E Deus faz isso com a gente, mas é através da palavra dele. A gente tem que se dedicar a isso, tudo bem? Beleza. A gente às vezes parece o povo rebelde no Sinai. Sabe o que aconteceu com o povo no Sinai? Deus ia se manifestar para o povo todo. Aí o povo falou assim para Moisés, não, vai lá você. A gente não, vai lá você. Aí depois você diz para a gente o que Deus falou. A gente está mais ou menos assim, beleza? Eu tenho que ouvir o fulaninho falando, eu tenho que ouvir o sei lá quem falando, eu tenho que ouvir a devocional dos outros, eu tenho que ouvir a paráfrase da Bíblia. Poxa, mas a Bíblia está aqui com a gente não é povo perseguido nada. Tem gente que ora a Deus para ter uma página dessa aqui e não tem, e a gente desperdiça nosso tempo. A modernidade tem feito isso com a gente desperdiça nosso tempo, o nosso coração é rebelde e obstinado, e parece o povo do Sinai. Deus quer se manifestar para a gente, mas a gente fala assim, fulaninho, você é o meu Moisés, vai lá, sobe o monte, desce e fala comigo, vai lá, sobe o monte, desce, fala comigo, vai lá você, porque eu não quero subir o monte, porque subir o monte dá trabalho, porque estar na presença de Deus gera temor, nosso joelho treme, e não é à toa que eu estou tremendo aqui, beleza? É assim, meu camarada, é assim. Eu gosto de vários caras maneiros pregando, vou falar então, vou revelar, sei que você está querendo saber quem é. Pô, tem um cara que eu acho muito maneiro, que é o Francis Chan, que o Filipinho chama de Francis Chan, não é isso? Só que eu sou de São Gonçalo, já falei isso, né? Eu gosto do Russell Shedd pregando, acho muito maneiro mesmo, fala ao meu coração. Hernandes Dias Lopes, Augustus Nicodemos também pregando. E assim, o cara que para mim é o melhor, que já morreu, mas tem uns caras que leem o sermão dele e eu ouço direto, é o Spurgeon. Poxa, acho muito maneiro. Cara, eu ouço isso é maneiro demais, mas nada substitui a minha própria leitura da Bíblia, nada, beleza? Não é a leitura dele que vai substituir a minha. Então, assim, se eu assisto um vídeo de 12 minutos, pô, eu tenho que, no mínimo, ler a Bíblia 12 minutos. E se eu ouço uma pregação do Francis Chan, com tradução do Filipinho, poxa, eu vou ter que ficar 1 hora lá, que o Francis Chan fala bastante. Aí eu vou ter que ficar 1 hora lendo também, no mínimo. Tem que ser assim, cara, a fonte está aqui, está na nossa frente, a gente está pegando de outra fonte, alguma coisa está errada, cara, alguma coisa está errada, beleza? Aí olha só, continua a ler comigo aí, por favor. Verso 16 de novo, toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão e para a correção. Poxa, olha só que maneiro, né? A palavra de Deus, ela é útil para a repreensão e para a correção. Eu pesquisei, a palavra repreensão
significa convencer do erro. Converter, porque a gente lê repreensão assim, a gente acha assim, meio estranho. É convencer do erro, é mostrar que a gente está errado. Então, quando eu leio a Bíblia me mostra muitas vezes que eu estou errado. E olha só o que significa correção. É tornar correto. Tudo bem? Correção vem de correto? Todo mundo consegue entender isso? Então, assim, precisa estar errado, precisa que você repare que está errado para ficar correto. É isso que a palavra de Deus faz com a gente. Lá no livro de Hebreus vai dizer que a palavra de Deus é uma espada de 2 gumes e ela corta tão afiada e profundamente que ela separa os tecidos da nossa carne. Tudo bem? É essa palavra cortante que eu quero te chamar a ler. Tem um cara chamado Jonathan Edwards que ele vai dizer uma parada muito maneira. Ele vai dizer assim, que a gente deve ler a Bíblia contra a gente. Essa é a segunda aplicação. Anota aí. Segunda aplicação. Primeiro, ler a Bíblia todo dia, dia todo. Bíblia toda. Segunda aplicação. Todo dia, dia todo é a mesma coisa, né? Percebi também. Beleza. Agora, ó, leia a Bíblia contra você. Beleza. É isso que diz o Jonathan Edwards. Que a gente deve ler a Bíblia contra a gente. Poxa, se já enjoou, se já leu, 2 vezes, está enjoado, começa a ler contra você agora. Lembre do exemplo dos profetas. Quando os profetas pregavam a palavra, eles eram cortados pela mesma palavra que eles pregavam. Tudo bem? Por exemplo, Jeremias, ele pregava a palavra para o povo e por conta disso ele foi jogado num poço, ele teve que ir para o exílio. Tranquilo? Elias pregava para o povo e dizia para o povo que ia ficar 3 anos e meio sem chover. Aí sabe o que acontece? Fica 3 anos e meio sem chover na terra que Elias mora. E na casa dele não chove. E vai faltar comida para ele. A gente é cortado pela palavra quando a gente prega a palavra, mas quando a gente ouve a palavra também. Você deve olhar para os textos da Bíblia, se colocando muitas vezes no lugar daqueles que você não se coloca geralmente. Vou te dar alguns exemplos para facilitar a sua vida. Poxa, o texto do jovem rico. Jesus encontra um jovem que era rico. Aí o jovem chega para Jesus e fala assim, Senhor, como é que eu posso fazer para ganhar a vida eterna? Aí Jesus fala, segue os mandamentos. Aí ele diz quais? Aí Jesus começa a dizer para ele os mandamentos. Aí ele diz assim, poxa, eu faço isso tudo. Aí Jesus diz para ele assim, você quer ser perfeito? Vai, pega tudo que você tem, vende, dá aos pobres, depois vem e me segue. Aí sim você vai ter um tesouro no céu. Aquele cara abaixa a cabeça e vai embora, porque ele não é capaz de pegar tudo que ele tem, vender e dar aos pobres. Aí a gente, tem uma exegese muito maneira, a gente interpreta a Bíblia de um jeito bem maneiro, historicamente, e eu sei que a interpretação está correta, que diz que Jesus não exige isso de todo mundo, e exigiu daquele jovem. Mas, na verdade, o primeiro mandamento exige isso de todo mundo. Jesus, quando fala para ele os mandamentos, não começa pelo maior mandamento de todos, que é, ouve, ó Israel, o Senhor Deus é o único Deus, ama o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, força, alma, entendimento. Esse é o primeiro mandamento. Então, olha só, se o primeiro mandamento se aplica a você, a palavra de Jesus se aplicaria a você também. Você tem que pensar assim, se eu fosse o jovem rico, eu teria disposição, fé, amor, esperança, longanimidade e coragem de pegar tudo o que eu tenho e vender, dar aos pobres e depois seguir a Jesus? Tudo bem? A gente tem que ler contra a gente. Quando a gente vê Pedro negando, a gente tem que pensar assim, quantas vezes eu neguei a Jesus? E se Pedro nega 3 vezes e diz que 3 vezes ama, se eu neguei 100 vezes, eu tenho que dizer 100 vezes que eu amo. A gente tem que ler a Bíblia contra a gente. Mateus 7,12 diz assim, assim, façam aos outros o que vocês gostariam que fosse feito com vocês. Tudo bem? Cara, essa palavra sempre me arrebentou mesmo, porque geralmente o que eu faço com o outro é diferente do que aquilo que eu gostaria que fizesse comigo. E muitas vezes essa palavra vem no meu ouvido nos piores momentos da minha vida.
Vou te dar um exemplo. Uma vez eu já trouxe esse exemplo no UP, então você não precisa nem escutar, você que já ouviu o exemplo. Uma vez eu estava num banheiro de um irmão da igreja, pode ser qualquer pessoa, tranquilo? Estava na casa dele, fui ao banheiro. Cheguei no banheiro da pessoa, não posso falar o nome da pessoa. Cheguei no banheiro da pessoa e vi que o vaso, cara, estava assim, imundo. Mas aquela pessoa é uma pessoa muito zelosa. Eu sei que, assim, não foi culpa dela, alguma coisa aconteceu, alguém foi naquele banheiro e arrebentou o banheiro do cara. E quando eu entrei, né, parece até piada esse negócio. Aí quando eu entrei, eu já peguei aquele negócio naquela cena de filme de terror. Mas aí, cara, quando eu olhei para aquele vaso, poxa, veio justamente esse versículo na minha cabeça: faça com os outros o que você gostaria que fizesse com você. Aí primeiro eu pensei assim, poxa, o que eu tenho que fazer então? Não sei. Deus, eu não sei, não estou entendendo. Aí eu pensei, poxa, se o banheiro fosse meu, eu ia querer que outra pessoa entrasse naquele banheiro e visse o banheiro todo sujo? Aí eu disse, não, com certeza não. Bom, então eu tenho que limpar o banheiro do cara para que outra pessoa venha e não repare aquela sujeira no banheiro do cara. Cara, rapaz, veio essa palavra para mim. Aí justamente o que eu fiz? Pô, eu limpei o banheiro do cara. Mas por que eu fiz isso? Porque a Bíblia mandou, porque a Bíblia repreende, porque a Bíblia chama a gente para isso. É assim. Vou concluir. Sabe qual é a questão de hoje? A gente vive num mundo cheio de tecnologia. A gente pensou assim, poxa, a tecnologia vai fazer com que a gente tenha mais tempo. Beleza. Por quê? Você pode se locomover em menos tempo, informação em tempo real, tem gente que trabalha em casa. Então, de repente, vai sobrar tempo para a gente fazer o que a gente curte. E aí, dentro do que a gente curte, vai ter tempo para fazer devocional, para orar, para ler a Bíblia, e para jejuar. Só que, pelo contrário, a tecnologia começou a tomar conta da nossa vida. Uma vez eu estava num lugar turístico com a minha esposa, aí tinha um casal lá, e a gente. Aí eu ouvi a conversa, eu sei que ouvir a conversa dos outros não é coisa boa, mas a pessoa falou alto, eu não tenho o que fazer. Então, a moça falou para o cara assim, o cara estava mexendo no celular direto, lugar bonito, Trindade o nome do lugar, não é de São Gonçalo, Trindade, São Gonçalo não, é Trindade, Costa Verde, é uma parada bem maneira mesmo, lugar bonitão. Aí a mulher falou para o cara assim, o cara mexendo no celular, ela falou assim, se você continuar trabalhando aqui, eu vou embora e vou te largar. Falou assim para o cara, mandou a real, né? O cara, não, vou parar, que isso, não vou mexer mais em nada não. Aí se ajustou lá e ficou quietinho na dele, né? Que tem que ser assim. Então, cara, poxa, a gente achou que a tecnologia fosse dar tempo para a gente olhar as coisas que são maneiras, mas pelo contrário, ela retirou o nosso tempo. Tem um sociólogo italiano chamado Domenico de Masi, ele escreve um clássico da sociologia moderna chamado O Ócio Criativo. O que esse cara fala? Ele diz o seguinte, que tudo que foi pensado no mundo, foi pensado por uma pessoa que estava no ócio. Sabe o que é ócio? É você parar e não fazer nada. Aí ele traz um exemplo bem legal, ele diz assim, a filosofia quando surge lá na Grécia, ela surge assim, porque os caras que eram os primeiros filósofos, eles eram ricos. Então eles não precisavam trabalhar, eles não faziam nada, eles só tinham dinheiro. Então eles olhavam para a natureza e ficavam filosofando. A gente, dentro da modernidade, é isso que ele vai falar, não sou eu que estou falando, não. Ele vai falar assim, que a gente não tem tempo mais para nada. E o tempo que sobra, o que a gente vai fazer? Dormir, porque a gente está morto de cansado, ou então a gente vai ocupar nosso tempo com lixo, que é série, é ficar passando o dedo no celular assim, infinitamente, para ver o feed de notícia lá, até explodir. Você já viu várias vezes aquele negócio na cabeça do nada, porque você já não está aguentando mais de tanta informação, tanta coisa. Cara, a gente tem que ser contra a cultura. O que eu acho que a gente tem que fazer? Eu acho que a gente tem que redescobrir as Escrituras. E talvez a gente viva realmente esse avivamento, que a gente tem orado por isso. E vai depender justamente da nossa oração também, mas também da leitura da palavra. Se a gente se apaixonar por esse livro de novo, eu já me desencantei por esse livro, cara. Eu sou uma testemunha de que Deus toca no coração de novo, perdoa pessoas que Ele já perdoou uma vez, traz de volta, chama de novo. Eu fui ovelha perdida 2 vezes e Ele me buscou de novo e me trouxe no colo e deu uma festa e me chamou de filho e colocou uma roupa nova, anel do meu dedo. É isso, cara, é isso.
Eu já li essa palavra uma vez pensando assim, poxa, isso está chato demais, eu já li isso várias vezes. Mas agora eu leio e penso assim, cara, está maneiro demais, eu nunca li isso na minha vida. Porque a palavra tem aquecido o meu coração, tem dominado o meu coração, a minha vida, eu quero viver isso para sempre. Você quer viver isso para sempre, cara? Então ora comigo, por favor. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, Pai, que a Tua palavra traga paixão para o nosso coração, entendimento, Pai, sobretudo que o Senhor corrija a nossa vida através da Tua palavra, Pai. Aviva essa palavra no nosso coração mais uma vez, Senhor. Por favor, Senhor, reanime quem está cansado, Pai. Por favor, Pai, faz essa palavra ser viva, realmente como o Senhor prometeu que seria viva, Senhor. A Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, Pai. A gente ama a Tua palavra, nada é mais importante do que isso. A gente não quer gastar nosso tempo com besteira, Pai, com aquilo que não serve para nada, com lixo. Pelo contrário, a gente quer dedicar a nossa vida a essa palavra de vida eterna e de salvação, Pai, em nome de Jesus. Pai, a gente só tem o nosso coração para Te dar, Pai, a gente não tem mais nada. Em nome de Jesus, preenche o nosso coração com essa palavra de salvação e de vida eterna, Senhor. Por favor, aplica isso nessa igreja, Pai. Que jovens se levantem também para pregar a Sua palavra, Pai, em nome de Jesus. Que sejam cortados, Senhor, por essa palavra em nome de Jesus. Que a gente deixe de ser criança, Pai. Que a gente dê um passo de maturidade, Senhor. Que a Sua palavra rasgue o nosso coração, que sangre o nosso coração. Mas o Senhor é um Deus que cura, Senhor, e a gente Te louva por isso, em nome de Jesus. Amém.